Olá, pessoal! Vamos começar mais uma análise fundamental para nossa aprovação. Hoje, o assunto é um daqueles que são a base de tudo na sintaxe: complementos verbais. Olha, dominar o que é um objeto direto e um indireto é a chave, de verdade, para destravar várias outras matérias do edital. Então, vamos mergulhar nisso. Depois que a gente entende o que é sujeito e predicado, a banca do concurso vem com essa pergunta aí que é fatal. E a capacidade de responder a ela certinho, isso vai definir o sucesso em muitas questões. É bem aqui que a gente começa a separar quem passa de quem fica pelo caminho, viu? E por que essa pergunta é tão decisiva assim? Porque não saber isso causa um verdadeiro efeito dominó. Quem não domina o objeto direto e indireto, invariavelmente acaba errando em regência, tropeça feio na crase, se perde todo na análise sintática e, claro, perde pontos preciosos na hora de reescrever frases. É a base de tudo mesmo. Então vamos lá, vamos construir essa base do jeito certo. O princípio fundamental, o ponto de partida de toda e qualquer análise sintática é sempre ele, o verbo. É o verbo que manda na oração. Primeiro, vamos falar do verbo que não exige nada de ninguém. É o verbo intransitivo. Ele é autossuficiente, ele se basta, tem um sentido completo por si só. Quando a gente fala o candidato chegou, a informação principal, a ação, está toda ali. A palavra cedo é só uma circunstância de tempo, um adjunto, mas a ação de chegar, essa está completa. Agora, o completo oposto, o verbo transitivo. Esse é o verbo carente. Ele sempre deixa um vazio, uma pergunta no ar. Se eu digo, o aluno estudou, fica aquela coisa, né? Estudou o quê? Ele precisa transitar, ele precisa de algo para completar o seu sentido. E esse algo é o que a gente chama de complemento verbal. E olhando assim, lado a lado, fica muito claro. De um lado, chegou e encerra a ideia. Tá pronto. Do outro, estudou, abre uma lacuna que precisa, obrigatoriamente, ser preenchida. Entender essa diferença aqui é o primeiro grande passo para dominar o assunto de vez. Certo. Então, já entendemos que o verbo transitivo precisa de um complemento. A pergunta agora é, como esse complemento se conecta ao verbo? É exatamente aqui que a preposição entra em jogo e define os dois tipos principais de objetos. O primeiro tipo é o verbo transitivo direto, o famoso VTD. Ele é chamado de direto justamente porque ele se liga ao complemento sem nenhum intermediário, sabe? Sem preposição. A pergunta para achar esse complemento é limpa. O aluno leu o quê? A resposta, o edital, vem direto, sem nada no meio. E esse complemento, que responde à pergunta o que ou quem, sem precisar de preposição, tem um nome: objeto direto. Na frase, o candidato acertou a questão. O termo a questão é o alvo direto da ação de acertar. A ligação é reta, direta. Simples assim. Agora, vamos para o outro lado da moeda, o verbo transitivo indireto, o VTI. Esse aqui precisa de um intermediário, uma ponte. E essa ponte é a preposição, que é obrigatória. Ninguém pergunta gosta o quê? A pergunta certa é gosta de quê? A preposição já está na pergunta, porque ela faz parte da exigência do verbo. Então, naturalmente, o complemento que vem com essa preposição obrigatória é o objeto indireto. Veja o exemplo. O aluno confia em você. Não dá para tirar o em e falar o aluno confia em você, não faz sentido. A preposição em é exigida pelo verbo confiar. Ela é essencial. E se eu disser que a coisa pode ficar mais complexa? Pois é, existem verbos ainda mais exigentes. Alguns deles querem tudo. Pedem um complemento direto e um indireto. Os dois juntinhos na mesma frase. São os famosos verbos transitivos diretos e indiretos, os VTDI. E esse exemplo aqui é clássico de prova. Ele ilustra isso perfeitamente. Vamos analisar o verbo entregou. Quem entrega algo a alguém, sempre. Então a gente faz duas perguntas. Entregou o quê? Resposta, o material. Esse é nosso objeto direto. E entregou a quem? Resposta, aos alunos. Esse é o nosso objeto indireto. Um verbo só, com dois complementos. Isso cai demais em concurso. Ok, já vimos a teoria, o básico, agora vamos para o campo de batalha, que é a prova. As bancas de concurso adoram criar armadilhas para confundir quem não está com a atenção em dia. Vamos desarmar as principais delas. E aqui está, pessoal, a maior de todas as armadilhas, a que mais reprova. Atenção!
Nem todo termo que tem preposição é um objeto indireto. Observem com muito cuidado. Em confia em você, o termo completa o sentido do verbo confia. Então, sim, é um objeto indireto. Mas na outra frase, tem confiança em você, o mesmo termo em você está completando o sentido do nome, do substantivo confiança. E aí, a função dele é outra, é um complemento nominal. O segredo é sempre olhar a quem o termo está ligado. E não tenham dúvida, a banca sabe que isso confunde. E ela explora essa confusão ao máximo. Saber diferenciar objeto indireto de complemento nominal é uma habilidade que vale ouro na hora da prova. Fiquem muito, mas muito atentos a isso. Para complicar só um pouquinho mais, existe essa figura aqui, o objeto direto preposicionado. É uma exceção, uma pegadinha clássica. Veja a frase, ajudou a todos. O verbo é ajudar. Quem ajuda, ajuda quem? A resposta é todos. Perceba que a preposição a não é exigida pelo verbo. Ela não faz parte da regência dele, ela está aí para uma questão de estilo, de ênfase. Como ela não é obrigatória, a função do termo continua a mesma, objeto direto. Certo. Vimos a teoria, vimos as armadilhas, mas como aplicar tudo isso de forma segura e rápida no dia da prova, com o tempo correndo? Vamos a um método prático, um passo a passo para não ter erro. O método é bem simples e lógico. Primeiro passo, sempre, ache o verbo. Segundo, se pergunte se ele tem sentido completo ou se ele pede alguma coisa. Se ele pedir um complemento, faça as perguntas-chave, o que ou o quem. Quarto passo, observe se a resposta vem naturalmente com ou sem preposição. E por fim, com base nisso, a classificação fica automática. Objeto direto, indireto ou os dois fica automática. É seguir esses passos que a chance de erro diminui, e muito. E o mais importante de tudo, não adianta tentar decorar listas e mais listas de verbos. A verdadeira chave é entender a lógica. É compreender a exigência que aquele verbo específico faz dentro daquele contexto. A gramática é um sistema de relações, não é decoreba. Quando a gente domina de verdade os complementos verbais, não estamos aprendendo só um tópico isolado. Estamos construindo a fundação para acertar questões de regência, para finalmente entender as regras da crase e, o que é melhor, para acelerar os estudos e avançar muito mais rápido pelo edital. Com essa base bem sólida sobre os objetos, o nosso próximo passo natural é entender os predicativos. Afinal, qual é a diferença de um objeto direto para um predicativo do objeto? Fica aí a pergunta para nossa próxima análise. Espero que este material tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima!